E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai aqui falar um pouquinho sobre sustentação oral. É um tema que vira e mexe, a gente acaba tratando aqui nos nossos vídeos, e é uma dúvida comum, né? Aquele momento que traz uma certa ansiedade, um certo nervosismo, não só para quem está iniciando, mas também para todos aqueles advogados que já têm um pouco de experiência, e eu não, e se eu falar diferente, eu vou estar mentindo para vocês. Eu também fico ansioso, né? Fico um pouco preocupado com a sustentação oral. Mas o fato é que com a prática, com o treino, com estruturar bem uma sustentação oral, vai te ajudar, vai te trazer tranquilidade, conhecer bem o processo, vai te trazer tranquilidade para fazer uma excelente sustentação oral aí nos casos de quem você atua. Então, esse artigo aqui, esse vídeo, né, ele tem como base um artigo que eu publiquei no site, é, então, se você não conhece o nosso site, né, é importante você ir lá conhecer www.luisflores.com.br. Lá quase toda semana a gente coloca um artigo escrito lá, bem completo, sobre advocacia criminal, direito penal, processo penal, traz ali as principais decisões da jurisprudência, né, principalmente do STJ, que é bem, normalmente é mais interessante para a defesa, alteração legislativa. Então, para você que atua no criminal, está iniciando, ou já atua, ou quer aprofundar um pouco seus conhecimentos aí na advocacia criminal em si, eu recomendo que você dê uma olhada lá no nosso site, com certeza vai te ajudar muito. E tem muito material lá, tá, pessoal? E-book, infográfico, fluxograma, todos os artigos, aulas gratuitas. Então, com certeza vai ser um bom suporte para você que está na advocacia criminal. Então, esse artigo ele teve como ideia que faz algumas semanas eu fui fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, né, aqui de Santa Catarina, e acabei vendo algumas, e o nosso processo acabou ficando lá para um dos últimos a ser julgados, então eu e meu sócio aqui ficamos o dia todo praticamente no Tribunal de Justiça vendo as sustentações orais, e alguns pontos me chamaram a atenção, alguns pontos que eu já trabalho nas minhas sustentações orais, e também, quando algum aluno aqui, algum aluno da mentoria, acaba pedindo algum auxílio, eu acabo chamando atenção para esses pontos, mas essas crenças que coloquei, né, entre aspas, eu vi elas novamente e resolvi ressaltar aqui algumas coisas que são prejudiciais à tua sustentação oral, e outras também que são favoráveis, com base nesse quase um dia inteiro de sustentação oral que eu acabei assistindo lá. Então, o primeiro ponto, pessoal, que eu sempre trabalho é não ensinar direito para os desembargadores, né? Então, quando a gente vai fazer uma sustentação oral, a gente tem que partir do princípio que a gente não está ali para dar uma aula de direito, então a gente está ali para, se você entrar muito em questões técnicas, doutrinárias, jurisprudencial, a tua sustentação oral ela vai acabar ficando pesada e você vai acabar fazendo com que os desembargadores percam o foco naqueles minutos que eles estão ali olhando para você, né? Então, isso é importante você ficar atento a isso. O que é importante numa sustentação oral, na minha visão? É você pensar ali questões de fato, e destacar para eles que se enquadrem no direito, né? Pega o seu caso prático, questões de fato do teu caso prático e mostre que se enquadrem bem no direito, né? Naquela tese que você está trabalhando, mas você não vai explicar para o desembargador o que é a tese em si, né? Por exemplo, você vai sustentar uma legítima defesa, por exemplo, você vai colocar lá para o desembargador, que é uma legítima defesa, porque o meu cliente, ele repeliu de forma moderada uma agressão que ele estava sofrendo. Você pega esse detalhe de fato e apresenta para o desembargador. Você não vai explicar para o desembargador o que é repelir uma injusta agressão, por exemplo, né? O conceito de legítima defesa. Isso eles já estão cansados de ouvir, isso vai acabar deixando a sua sustentação oral muito pesada. Então, um ponto importante é esse: não ensine direito para os desembargadores. O que você tem que fazer é pegar os fatos e apresentar para os desembargadores e mostrar que aqueles fatos ali se enquadram na teoria que você está levantando, mas você não vai ensinar efetivamente essa teoria. Outro ponto também que eu gosto aqui
de sempre lembrar, e às vezes, não só na sustentação oral, mas também quando a gente vai fazer uma petição. Eu lembro quando eu iniciei na advocacia, a gente tinha até, acho que até uma questão de segurança mesmo, né? A gente quer trazer muito volume de coisa, a petição bem grande, a sustentação oral, se você tem 15 minutos para falar, você se programa para falar todos os 15 minutos, e acaba, às vezes, enchendo linguiça, informações que não são importantes, é o que eu chamo aqui de menos é mais, né? Então, se você tem 15 minutos, você já se programa para falar ali em torno de 7 minutos, né? Tenta reduzir esse tempo ali. Imagina, os desembargadores eles estão lá o dia todo ouvindo sustentação oral, se todo mundo lá for pegar 15 minutos e ficar falando, ou vai chegar no final do dia, eles vai ficando pesado, ou na sua própria sustentação oral ali, por exemplo, se você tem 15 minutos, se você se programou para falar os 15 minutos ali, vai chegando no final, você vai perdendo a atenção deles, né? Então, sempre então, menos é mais, pessoal. Então, de forma crítica, olhe na sustentação oral, quando você fizer seu roteiro, se tudo aquilo que você vai falar é realmente importante você trazer para os desembargadores. Tente sempre diminuir. Então, assim, é 15 minutos, mas já tente se programar para falar ali 7 minutos, 10 minutos no máximo, e reveja a sua sustentação oral, seu roteiro, e corte o que você entender que é necessário cortar, tente ser objetivo, que a sua sustentação oral ela vai acabar sendo mais efetiva. Então, é importante você ficar atento nesse ponto aí. Outro ponto, uma terceira crença, né, que ficou bem claro para mim em todas as sustentações que eu acabo acompanhando, nos dias que eu vou lá sustentar, ou nos dias que eu estou lá pela capital e acabo dando uma parada no Tribunal de Justiça para dar uma olhada ali no julgamento, a questão da sustentação oral e da sustentação oral presencial e online. Então, a gente não pode negar os benefícios que a tecnologia nos trouxeram, né? Mas, sempre que você puder, lógico, tem que ver se teu cliente tem condições, quanto você cobrou, né? Todas essas questões aí que a gente não pode negar e nesse caso, de repente, o cliente não tem recurso para arcar a tua sustentação oral presencial, você vai fazer online, e é isso aí, tá tudo certo, e bola para frente, como se diz. Mas o fato é que a sustentação oral, mas o fato é que a sustentação oral presencial é evidente que ela tem outro peso, tá? Então, quando você está sustentando oralmente lá de forma presencial, os embargadores ali, né, no grande maioria do tempo, eles estão te olhando, né, estão prestando atenção em você, eles estão ali, eles estão te vendo, você tem a sua presença física ali. Quando acontece a sustentação oral de forma online, a gente acaba vendo, tá? Que é aquele momento em que o desembargador de repente sai para ir no banheiro, em que ele dá uma distraída, em que algum serventuário que trabalha ali na secretaria, né, da Câmara, vai lá dar algum recado, né? Então, quando você sustenta de forma por videoconferência, é evidente que você perde um pouco essa atenção dos desembargadores, que já vamos lá, convenhamos, né, já é bem limitada. Então, quando você sustenta oralmente, de forma virtual, vão existir alguns outros ruídos ali que vão atrapalhar a sua sustentação oral. Então, tente sempre, sempre que possível, fazer sustentação oral de forma presencial. Na minha visão, na minha concepção, é um outro peso que você vai dar aí para o seu trabalho. Mas caso não seja possível, caso você more muito longe da sede do tribunal, o cliente não tenha condições de arcar com as suas despesas, não tem o que fazer. Você faz por videoconferência e é isso aí, é o que temos para hoje, né? Mas sempre que possível, tente fazer de forma presencial. O último ponto que eu gostaria de trazer aqui, que está meio concatenado ali, vamos dizer, com o ponto 2, que é tente não usar todo o tempo da sustentação oral, que é o último ponto aqui, a última crença, não perca muito tempo na saudação. Então, ali, olhando, né, acompanhando essas sustentações orais, eu vejo que alguns colegas ali já perdem muito tempo em fazendo uma saudação inicial, eles acabam perdendo a atenção dos desembargadores já na saudação. Por quê? Começa a falar, chamar por um nome individualmente, começa a tecer ali alguns elogios, a falar bem, várias coisas ali que acaba perdendo muito tempo. Os desembargadores, como eu falei, eles já estão o dia todo ali assistindo a sustentação oral, eles estão cansados, eles querem logo que você comece de uma vez a falar o que tem que ser falado para eles resolver a situação
de uma vez. Então, não perca muito tempo nessa saudação inicial. Até eu citei no artigo, tem um caso, né, um advogado lá começou a elogiar o desembargador, a falar isso, aquilo, e deu os parabéns ao desembargador por ele é um juiz, ele é um juiz de segundo grau, e deu parabenizar aqui o doutor fulano de tal, que foi promovido para desembargador, tal, tem um notório saber, é isso aí mesmo, tal, e ficou bajulando ali, e quando ele terminou de falar, o desembargador pediu a palavra e falou, né, esse juiz de segundo grau, doutor, só uma pequena correção, eu ainda não fui promovido. Primeiro, agora, quem foi promovido foi o doutor fulano de tal, eu estou na fila e eu sou o próximo a ser promovido, mas eu ainda continuo sendo juiz de segundo grau, né? Então, além de perder muito tempo ali bajulando, falando bem, elogiando, ele ainda fez tudo isso de forma equivocada, porque esse juiz de segundo grau ele nem chegou a ser promovido, como desembargador, ele ainda era juiz de segundo grau, então ficou uma situação um pouco constrangedora para todo mundo, principalmente para o advogado. Então, quando você for lá sustentar, né, então, lógico, seja objetivo, fala assim, ó, dê o bom dia, se possível, bom dia geral para todos os embargadores, né, dá o bom dia para o presidente da Câmara, estende para os demais membros da Câmara e manda bala aí na tua sustentação oral, não fique perdendo muito tempo nessas questões aí que não vão resolver o teu lado, não vão resolver nada do teu cliente, você vai só acabar perdendo a atenção é, dos desembargadores, né? Logicamente, a gente vê também, de repente você faz sustentar numa Câmara ali que o desembargador, algum deles já foi teu professor, e que de fato você tem algum grau de intimidade, né? Esse desembargador ainda lembra de ti, que foi teu professor na faculdade, foi teu professor na pós-graduação, no mestrado, ou de repente tem alguns advogados ali que já foram serventuários, né? Trabalhou de repente no tribunal nessa Câmara, né? Então, por uma questão de até de educação, você pode fazer uma referência nominal a essa pessoa, mas desde que você realmente tenha algum vínculo com ela, né? Mas se é aquele caso que você conhece só ali do tribunal, da sua atuação como advogado, não teve nenhum contato fora aquele ali de uma sustentação oral, de despachar algum processo, alguma situação ali, então não perca muito tempo na sua sustentação oral. Beleza, pessoal? Então, esses foram só alguns pontos aqui que eu gostaria de destacar novamente, né? Existem vários outros aí que podem te ajudar a fazer uma excelente sustentação oral. Mas esses são só quatro pontos aqui que me surgiram desse último dia que eu fui sustentar lá no Tribunal de Justiça. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, deixa o seu like aqui no vídeo. Não esqueça de se dar uma olhada no nosso site também, vai te ajudar muito aí na prática na advocacia criminal. Forte abraço aí, até a próxima.